Quero agradecer mucho a Vitec y a todos los socios del proyecto esta oportunidad que tenemos de estar aquí en este sitio fabuloso. Voy a intentar demostrar lo que hacemos en GT3. Bom, em GT3 tínhamos, vou falar agora em português, tínhamos que fazer um trabalho para demonstrar as boas práticas na produção de uma rolha, um tapón, uma rolha de cortiça e também demonstrar o que é que poderíamos fazer ainda para melhorar a própria produção da cortiça. Para a produção da rolha, nós temos o Código Internacional de Práticas Rolheiras, o Código de Práticas Taponeras, que tem já toda a abrangência da produção de rolhas e o estado da arte do setor rolheiro, do setor taponeiro. O estado da arte está no Código Internacional das Práticas Taponeiras. Então, começamos também por fazer uma recolha, por fazer uma exploração dos resultados que estávamos a obter no montado, com a desinfecção das ferramentas que utilizamos no montado. No Centro Tecnológico da Cortiça nós começamos já há alguns anos a tentar perceber como é que poderíamos atuar para evitar que se transferissem doenças de árvore para árvore no montado. Esta é uma preocupação grande, porque apesar de termos desenvolvido ferramentas extraordinárias e muito boas para fazer a tiradia da cortiça, mas realmente sempre que passamos a ferramenta de uma árvore para outra, se aquela árvore tiver alguma patologia, alguma doença, a própria ferramenta vai transmitir essa doença ao sobreiro seguinte, ao alcornocal local. Então tentamos, como uma empresa da Catalunha, curiosamente, uma empresa da Catalunha, uma empresa química, desenvolver um produto que pudesse desinfetar as ferramentas no montado sem alterar a performance dos tiradores, nem o seu rendimento. Tinha que ser, logicamente, um produto barato, tinha que ser um produto que funcionasse e que mostrasse a sua eficácia na desinfecção dessas ferramentas e que pudesse não atrasar os trabalhos na tiradia da cortiça. Com esta empresa química aqui da Catalunha, que foi a Frosch Chimie, a Frosch Química da Catalunha, desenvolvemos então um produto que desinfeta a ferramenta, portanto os machados da tiradia, ao mesmo tempo lubrifica o machado para que o corte seja mais simples e, portanto, haja uma tendência para ferir menos a árvore e, por outro lado, que fosse muito fácil de aplicar. O que nós desenvolvemos então é um produto em spray que tem umas botelhitas pequenas que o tirador anda com elas e quando passa de árvore para árvore dá um esguicho, uma borrifadela na ferramenta e temos depois as análises todas feitas em laboratório, microbiológicas, etc., que demonstram que conseguimos limpar completamente a ferramenta. Por outro lado, também este produto conseguimos acrescentar algumas funcionalidades no aspecto da desencrustação de produtos e até da própria corrosão das ferramentas. A priori, tivemos um bocadinho de medo até de apresentar isto, porque achamos que ninguém ia aderir. Apresentámos isto na tiradia do ano passado, na época de 2014, e tivemos imenso sucesso. As pessoas gostaram imenso, porque era muito fácil de utilizar e os resultados eram realmente muito bons e os tiradores faziam até menos esforço com o machado. A partir daí tivemos esse grande sucesso, que foi até alguma surpresa para nós, mas a seguir puseram-nos logo outro problema, que foi com as motosserras. As motosserras principalmente utilizadas nas podas. Estão-me a compreender bem ou não? Com as motosserras nas podas havia uma incompatibilidade desse produto, porque era feito em base aquosa, com o combustível que era usado nas motosserras. E aquilo tem um depósito para o combustível das motosserras e depois quando aplicávamos o spray na cremalheira da motosserra não eram miscíveis. E portanto tínhamos ali alguma incompatibilidade. No ano passado começámos a trabalhar, isto foi mesmo um desafio posto pelos operadores florestais que nos disseram, bom, e agora para as motosserras como é que vão fazer? Então andámos a trabalhar na mesma com a Frosch Chimie da Catalunha e conseguimos desenvolver agora um produto que já estamos este ano a comercializar também e a pôr em prática, a comercializar a preços muito baixos, são preços experimentais, é só mesmo para pagar o produto, como sabem, porque nós somos o Centro Tecnológico, não é uma entidade com fins lucrativos, então tudo o que fazemos é para pagar os custos. E é mesmo os custos do produto neste momento que pagamos também à Catalunha.
E então já conseguimos este ano estar disponíveis para, nas motosserras e para as podas, utilizar esse produto. Temos acompanhado sempre na floresta o desenvolvimento, marcamos as árvores, vamos acompanhando sempre a floresta, na floresta, portanto, a tiradia de árvore para árvore, as podas já, este ano em janeiro, já andamos também a acompanhar e temos feito sempre análises microbiológicas das ferramentas ao longo de toda uma época, microbiológicas e análise da própria ferramenta ao microscópio e temos tido um sucesso extraordinário. Estou a dizer que eu própria estou um bocadinho surpreendida com o sucesso que temos tido. As técnicas antigas, o que é que os tiradores faziam? Muitas vezes mergulhavam os machados em água com um bocadinho de peróxido de hidrogênio, água oxigenada, ou até com formol. Mergulhavam no início da manhã e depois percorriam o dia todo com essas ferramentas. Claro que quando utilizavam na primeira árvore e passavam para a segunda, já não estava nada desinfetado. Por outro lado, também nunca temos a certeza quando uma árvore está contaminada ou não está contaminada, e com as ferramentas é um veículo enorme de propagação de doenças no montado, é através das ferramentas. E é isso que estamos a tentar evitar e penso que estamos a dar um passo grande nesse sentido e temos tido bastante sucesso. A seguir, também com este projeto Supervino, tivemos a oportunidade de voltar a um projeto do Setcor que já tínhamos feito há cerca de 10 anos e fazer um ponto de situação. Como sabem, a cortiça na árvore praticamente não tem TCA. Se eliminarmos a mancha amarela e tivermos em atenção a cortiça sã, as incidências de cloroanisóis na árvore é muito baixa. Muito baixa. Já o projeto Quercus tinha há muitos anos, em 95, identificado isto, mas agora continuamos a comprovar que realmente, eliminando as incidências da cortiça com mancha amarela, as taxas de contaminação por cloroanisóis são muito baixas, porque as contaminações de cloroanisóis nas árvores é sempre feita por via endógena, transformação através dos fungos e, portanto, sempre por via endógena. E então nós fizemos a atualização do projeto Símbios, que eu andei um bocadinho para a frente, não queria. Desculpem. Não. Depois estou-me a perder aqui. Bom, não importa. E no projeto Símbios o que é que nós fizemos? Nós atuamos na cozedura da cortiça. Percebemos que a operação mais importante, não tenho qualquer dúvida em dizer isto, a operação mais importante quando se faz uma rolha de cortiça é a operação da cozedura. Quer na estabilização da cortiça até à cozedura, que é importante, mas não é assim tanto, mas principalmente durante a cozedura e na estabilização que se faz após cozedura. Após cozedura, a cortiça tem todas as condições para desenvolver fungos e para desenvolver fungos que propiciem a sua contaminação, o seu desenvolvimento de cloroanisóis, não apenas TCA, mas cloroanisóis em geral. Então o que nós fazemos é atuarmos na cozedura e propiciamos o desenvolvimento de um fungo que vai lutar pelo seu território, que é o primeiro a desenvolver-se na cortiça, que é a Chrysonillia cytophila, já agora, que é aquele fungo branco que as pessoas antigamente diziam que a cortiça estava muito boa quando estava coberta de fungos brancos, e evitamos por isso, pomos também nutrientes à superfície das pranchas de cortiça e evitamos por isso que se desenvolvam fungos que possam transformar clorofenóis em cloroanisóis, nomeadamente penicillium, tricodermas, que não se verificam nesse aspecto. Este estudo Símbios também está minimamente documentado, está na internet. Eu hoje não vou fazer muita apologia disso aqui, porque isso realmente é um outro estudo que fizemos, agora apenas fizemos um estado, um ponto de situação do que é que se passou após 10 anos com os estudos que temos vindo sempre a realizar. Para terminar ainda a questão das rolhas, fizemos um manual de análise sensorial de rolhas. Existe uma norma, mas era preciso, sei lá, ir um bocadinho mais além, perceber o que é que está na base da análise sensorial. A análise sensorial é uma análise subjetiva, depende muito de laboratório para laboratório. Nas empresas hoje faz-se muita análise sensorial, às vezes sem condições, e portanto a nossa intenção foi chamar um bocadinho a atenção para as condições para fazer uma prova.
como é que selecionam os catadores. De qualquer forma, apesar de haver uma norma, não tem cuidado com os aspectos ambientais, não tem cuidado com a sala, não tem cuidado com as contaminações ambientais, e tudo isso é fundamental para que a prova sensorial de rolhas seja realmente bem sucedida, e é uma prova relativamente expedita para quem não tem cromatógrafos e possa fazer determinação de cloronisais e outras coisas. É uma análise que pode dar uma indicação preciosa sobre a questão das rolhas. Fizemos então este manual em que referimos as normas internacionais que existem em vários domínios relacionados com a análise sensorial e um breve resumo da nossa análise sensorial de rolhas. A seguir, o desafio que este projeto nos punha era tentarmos fazer um programa de rastreabilidade, um programa informático, que fosse fácil para utilizar nas pequenas empresas corcheiras, nas empresas pequenas que fazem rolhas. As empresas muitas vezes têm 4 pessoas, 5 pessoas que estão a trabalhar, mas há uma consciência que nós temos, é que todos eles e os filhos em casa têm um computador para trabalhar e sabem trabalhar em Word e Excel eventualmente. Então tentamos desenvolver em Microsoft Excel uma ferramenta que seja muito fácil para que as empresas que fazem rolhas possam assegurar a sua rastreabilidade. Neste aspecto, tivemos que comunicar às pessoas porque é que a rastreabilidade é importante para uma rolha de cortiça. A rolha de cortiça, de facto, é um produto para contacto alimentar. Nunca podemos esquecer isso. Eu costumo dizer que é o produto de excelência para contacto alimentar, do único alimento que toda a gente prova, que é o vinho. Mesmo as pessoas menos informadas gostam, quando se sentam num restaurante, fazer aquele jogo de provar o vinho. Muitas vezes não percebem nada, mas toda a gente faz aquela história de provar o vinho. Ninguém prova o arroz, ninguém prova as batatas antes de comprar, ninguém prova a água, ninguém prova nada. Mas o vinho toda a gente prova. E então a cortiça aí tem realmente um valor acrescentado que as outras embalagens não têm. Então temos que fazer apelo à legislação, porque realmente a cortiça é um produto que está em contacto com o vinho. Quando falamos em legislação, existem 2 regulamentos europeus que são muito importantes, que é o Regulamento 1935, que saiu em 2006, portanto, de aplicação em toda a Europa, que fala expressamente de rastreabilidade. Porquê fazermos rastreabilidade? Fundamentalmente para que, se houver um problema no mercado, os produtos sejam retirados ao mais baixo custo possível e o mais rapidamente possível do mercado e se consigam identificar as causas dos problemas. Cá está, isto são os 3 artigos que o Regulamento de 1935 fala, o artigo 17, em 3 pontos, da obrigação de fazer rastreabilidade, e depois temos um outro regulamento que também é muito importante, que é o Regulamento 2026, que já vou mostrar a seguir, que fala de boas práticas na produção da cortiça. O CIPRE é o CIPT em espanhol, o Código Internacional de Práticas Tamponeiras, mas que também já define todas estas regras e já obriga a rastreabilidade. Também pela exigência dos clientes. Os clientes querem saber, quando metem uma rolha numa garrafa, numa botelha, de onde é a proveniência daquela cortiça, qual é a proveniência, de onde vem, pelo menos o país, se é marroquina, se é portuguesa, se é espanhola, e então definimos as zonas e conseguimos saber perfeitamente qual é a origem. Portanto, o objetivo é sempre conhecer toda a rastreabilidade do produto. Quando fazemos uma rolha, um tapão, temos de conhecer ao longo de toda a cadeia produtiva, desde a chegada das matérias-primas na empresa até à entrega da rolha ao cliente, como é que, por que estádios passou essa rolha, que produtos químicos é que essa rolha teve na sua composição, qual foi o tratamento de superfície que lhe metemos, em que máquinas passou, quando, quem foram os operadores, para efetivamente, se houver um produto, uma contaminação num vinho e alguém diga que foi pela rolha, nós vamos conseguir saber o que aconteceu lá e vamos conseguir determinar realmente qual foi a causa do problema e se esteve na rolha ou não, porque nós no Setecor recebemos imensas garrafas de todo lado, o problema é sempre da rolha, mas depois vamos a analisar e nem sempre realmente é a rolha que está na origem do problema. Algumas vezes é, outras vezes não é, muitas vezes são problemas que são difíceis de detectar, mas estudamos afincadamente e
depois no fim conseguimos perfeitamente detectar o que é que se passou. Mas para isso realmente, se não conseguirmos ter rastreabilidade das rolhas, se não conseguirmos saber quando é que elas foram feitas, como foram feitas, que produtos levaram, que lotes de produtos químicos entraram na sua composição, vai ser muito difícil. Tanto para as rolhas naturais como para as rolhas aglomeradas. As rolhas aglomeradas ainda mais, porque, como sabem, resulta de granulado de cortiça, são aglomeradas com polímeros e colas e temos de saber, nesta composição, todos os intervenientes. Nós, como eu estava a dizer, temos de associar então um lote de produto. Nós temos de, para conseguir fazer rastreabilidade, temos que fazer definição de lotes de produção de rolhas. Lote entenda-se por um produto homogéneo que foi produzido nas quantidades que nós conhecemos, com as matérias-primas que nós conhecemos e que seja um produto relativamente homogéneo, porque quando nós mudamos, quer as matérias-primas, quer os produtos químicos, quer a sua forma de produção, automaticamente estamos a provocar alterações no lote. E quando misturamos tudo, é muito difícil conseguirmos chegar lá. Fizemos então estes exercícios de rastreabilidade. As empresas podem tê-los em formato informático, podem tê-lo em papel, mas na realidade o futuro e aquilo para que estamos a caminhar é que as empresas tenham sempre em formato informático o seu exercício de rastreabilidade. Portanto, temos de conhecer todo o circuito do produto, desde a matéria-prima, a produção, a armazenagem, a distribuição e o cliente final para cada rolha. E assim poderemos percorrer todo o percurso de produção de uma rolha num sentido ou noutro. Como sabem, normalmente os exercícios de rastreabilidade começa-se pelo fim da cadeia, desde a entrega ao cliente e conseguimos chegar à floresta. Mas também poderemos fazer ao contrário, em qualquer das formas, teremos sempre de saber como é que isto foi feito. Então, fizemos o tal sistema simplificado de rastreio do montado até à rolha de cortiça. E digo um processo simplificado porque efetivamente utilizamos o formato Excel, Microsoft Excel, fizemos um programa informático que chamamos Subertrace, Suber de Supervim e o trace de traçabilidade. E este projeto é apenas uma folha de Excel. Nós, para desenvolver isto, trabalhamos primeiro, inicialmente, com 4 empresas de cortiça. Andámos em 4 empresas de cortiça que tinham especificidades diferentes de produção, umas faziam de uma maneira, outras faziam de outra. Estivemos naquelas empresas a fazer o levantamento e a ver como é que eles trabalhavam. E depois fizemos o desenvolvimento desta aplicação e aí acompanhámos numa empresa, simultaneamente com registros de papel, que era o que eles faziam, e com o registro informático, e fomos trabalhando ao longo de toda a cadeia. Neste programa informático, ele é fechado, não é fechado, as pessoas podem introduzir, porque a Excel é fácil, todas as folhas que quiserem, conforme a sua produção. Consideramos, aqui não se pode ver tudo, mas desde a entrada de cortiça crua, à cozedura, à cortiça comprada, à fabricação, à escolha, à mistura de rolhas, que é uma coisa que se faz muito nas empresas de cortiça, é um dos sítios mais delicados na produção de cortiça, é a mistura das rolhas, como é que misturam os lotes, que lotes misturam, isso foi muito importante para desenvolvermos isto. Enfim, e é realmente, eu vou passar um bocadinho à frente esta parte de demonstração, porque é uma aplicação que qualquer empresa, claro que tem células fechadas, as células onde fazemos os cálculos para a rastreabilidade são células fechadas que o utilizador não vai conseguir aceder. Mas as células de dados podem perfeitamente ser alteradas pelas empresas, podem perfeitamente adicionar campos de acordo com a sua especificidade. Esta história dos testes das 4 empresas e depois fizemos finalmente o ficheiro, a validação numa empresa que fica muito perto do Centro Tecnológico da Cortiça e por isso podíamos ir lá muitas vezes e saber como é que estava a correr. Foi na empresa J.A. Veiga Macedo, é uma empresa média e tenho aqui assim um pequeno filme que mostra a introdução dos dados e como é que o ficheiro vai calculando a rastreabilidade. E vocês podem vir do fim para o princípio, a partir de uma rolha, e ele vai dando exercício vai fazendo o exercício de rastreabilidade. Eu vou passar um bocadinho à frente, só lhes queria dizer que esta aplicação informática imita alertas. Imaginem que vocês tentam fazer uma rastreabilidade de um lote e não têm os dados acessíveis. Ele imediatamente diz que não tem nada. O que é que se passou? Este ficheiro está disponível na plataforma Supervim
as empresas podem fazer download gratuito deste ficheiro. É claro que estaremos sempre disponíveis para ajudar qualquer coisa e para exemplificar melhor o interesse de fazer um exercício de rastreabilidade, a questão da legislação que eu já falei, a questão do código, a questão também das exigências internacionais que nós temos e da pressão enorme que temos nas rolhas de cortiça face aos redantes alternativos. Ainda ontem bebemos um vinho que tinha rolhas de plástico, eu fiquei muito triste com isso, mas a rolha de cortiça tem de estar realmente acima e tem que se afirmar como vedante da excelência. Portanto, todas estas ferramentas, tudo aquilo que nós pudermos fazer para validar e levar ao consumo com segurança e com confiança de rolhas de cortiça, faremos tudo. Pronto, e eu acho que acabei, estou disponível para qualquer informação que queiram. Obrigada.